Cara, quem é mais antigo, mais da minha idade assim, não escapou os Beatles. Não tem um cara. O Ozzy Osbourne é fanático dos Beatles. O cara do Pink Floyd é qualquer cara de qualquer banda, de qualquer estilo daquela época, naquele contexto que viveu ali, não tem como escapar disso. Nem os Rolling Stones. Keith Richards era um apaixonado, ficava na dele, mas era um cara que adorava Beatles. Enfim, foi assim que começou essa paixão, essa coisa, essa ligação. Compro discos até hoje, livros de música e disco o tempo todo. Para pra pensar esse negócio de todo mundo gostava de Beatles. O Leme do Motorhead era fã de Beatles, né? O Bob É, Marley amava Beatles, cara. O Bob é, Marley, cara. pois é. Pois é. A gente fala todo mundo também, claro que não. O engraçado é o seguinte: os Stones, para mim, surgiram um pouquinho depois, 65, com Satisfaction. O Satisfaction foi aquele estouro violento. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei maluco, ensandecido com aquele som. E o interessante é que os Stones é um contraponto aos Beatles. Né? Os Beatles é uma linha meio branca da música, os Sim, Stones é uma linha negra. Então, um é antítese do outro. E essa antítese, o branco, o preto, o Dionísio e o Apolíneo, que é o caso dos Beatles, aquela coisa, e a coisa dionisíaca dos Stones, para mim se complementam. Então eu passei a adorar as duas bandas quase que com a mesma intensidade, porque eu via nisso um complemento. Agora, eu estou falando isso porque eu me lembro que naquela época era muito comum aquela discussão: você prefere Beatles ou Stones? Você é Stones ou você Beatles? Isso era uma coisa comum. Dentro de colégio, escola, discussão: é Beatles ou Stones? Claro que os Beatles sempre tiveram mais fãs, digamos assim, do que os Stones. Né? É uma música mais redonda, digamos assim, mais é. redondinha do que os Stones. Sim. E de certa forma, o Beatles ele foge do rock, né? Ele Não, não agrada pode do rock. ele agrada todos os nichos musicais, por assim Ele, dizer. ele, ele tem um, como é, uma amplitude É. aonde os Beatles vão musicalmente. Né? Os Beatles gravaram Till There Was You, que é uma música lá antiga pra caramba. E depois, mais tarde, gravaram um pré-metal, que é o Helter Skelter, por Sim, exemplo. Então, sim, sim. é uma música muito diversa e muito variada. Eles trouxeram a música indiana para a música pop, por exemplo. Então, você vê aonde eles. Aquelas descobertas sonoras, aquela evolução, a psicodelia que veio também com Beatles. Enfim, foi uma evolução musical. Até o disco, até 66, mais ou menos, 67, digamos, até o Sgt. Peppers, o que se consumia muito eram singles, né? Aquela música radiofônica de sucesso, e o preço era conveniente. Você comprava um single, aquela música que você gostou e tal. E os artistas, as gravadoras lançavam os álbuns, colocavam os singles nos Estados Unidos, o single fazia parte do álbum. Na Inglaterra, não. Nos Estados Unidos fazia parte. E aí gravavam outras músicas ali para vender o LP, mas para vender o single que estava dentro do LP também. Mas depois, por exemplo, o Sgt. Pepper já veio com outra história, aquilo já é meio um conceito, é um álbum meio conceitual. O indivíduo já está pensando em fazer uma obra, não é só um single, é uma obra que vem da parte externa, que é a embalagem, a capa, até o que está nos sucos do disco, que é a música. Aquilo tudo foi pensado, tudo foi idealizado. E é uma coisa bela, quer dizer, foi o momento em que a arte pop virou uma coisa importante. Quer dizer, a Sim. pop art. Entendeu? Porque antes era arte clássica e tal, e a pop art veio com o Andy Warhol, por exemplo, né, com seus trabalhos. Enfim, essa é a contribuição dos Beatles à música, é uma evolução muito grande, sobretudo passando ali pelo Revolver, pelo Rubber Soul, pelo Revolver, pelo Sgt. Peppers. E no momento em que eles realmente estavam na ponta de tudo isso, historicamente.
Os outros, inclusive os Stones, vinham ali, seguindo. Pô, eles lançaram Their Satanic porque os Beatles lançaram o Sgt. Peppers. O Their Satanic, você sabe, é um álbum psicodélico dos Stones, né? Que foge um pouco do som deles. Então, aquilo tudo foi por causa do Sgt. Peppers. E se parar para pensar, né? Até o Pet Sounds do Beach Boys foi uma resposta ao Sgt. Peppers também, né? Não, o Pet Sounds não foi a resposta do Sgt. Peppers. O Pet Sounds foi anterior ao Sgt. Peppers. Anterior? O Pet Sounds é de 66. Eu sempre pensei que tivesse sido depois. O Pet Sounds foi uma resposta ao Rubber Soul. O Brian Wilson ficou encantado com o Rubber Soul. Achou aquilo um monumento. Então, o Pet Sounds vem daí. O Sgt. Peppers é que tem alguma coisinha do Pet Sounds. Aí sim. Porque o Sgt. Peppers é de 67 e o Pet Sounds é de 66. Que é um disco lindo até. Lindo, belíssimo, belíssimo, belíssimo. Eu adoro Beach Boys, sou apaixonado pelo Beach Boys. Eu também. Acho que a banda americana, aquela que sintetiza a América, é Beach Boys. Uma das. Eu gosto bastante também.